Saudações gonzaguianas, olha nós aqui na nossa live Gonzaguear com João Cláudio Moreno, maior humorista do Nordeste do Piauí. Ele é considerado um dos patamares do humorismo e também da cultura, por que não dizer gonzaguiana, Luiz Gonzaga. Eu tive que encerrar outra live porque eu estou aguardando o João Cláudio, eu tive que entrar em contato com ele para poder a gente começar a nossa live. Estou só aguardando ele entrar para a gente começar. Mandar um abraço para o David Moraes, lá de Fortaleza, lá do Beco dos Pintos, ali no Benfica, que está nos assistindo. Ele tem um programa de rádio, Nos Passos do Rei, acho que é esse o nome do programa dele. Muito legal, na rádio lá em Fortaleza, Ceará. Pedir desculpa, viu? Fatinha entendeu, a Rosinha Gonzaga, que com certeza vai entrar novamente, Luiz Wellington e todo mundo que estava nos assistindo, e que eu tive que encerrar outra live para poder entrar em contato com o João Cláudio. O Chambinho também estava nos assistindo. O Ronald Pereira. Ronald é um grande amigo nosso. O Reginaldo Silva foi quem fizemos a nossa última live. Eu e o Reginaldo Silva, aqui do Juazeiro do Norte, da Esposaga Brasil, onde falamos das fake news na vida de seu Luiz. Boa noite, Edilson Gonzaga. Tá certo, Luiz. É o tempo que o João Cláudio entra. Tô só aguardando ele aqui, ó. Eu já falei com ele. Eu fiz uma propaganda. Assim que a gente conversou, eu fiz uma propaganda. Aí o João mandou várias propagandas para mim, que ele mandou fazer para essa live de hoje. Ele que odeia live, mas por insistência minha aceitou fazer essa live. Queiroz, Gilmário Queiroz, o Júnior Formiga, o professor Wilson Serain, o Renato Souza. Saudações gonzaguianas a todos vocês. Boa noite, Ronald. Ronald, ele é um pesquisador, né, da cultura gonzaguiana, tem um grande acervo digital. Não sei se tem material, eu vou conhecer ainda, hein, Ronald? Deixa eu passar a pandemia, né, pra gente marcar um encontro. Luizinho do Baião, grande amigo, também intérprete da música gonzaguiana, Luiz Gonzaga, né? Eu encontrei com o Luizinho, fizemos várias lives aqui, também na live Gonzaguear, e o Luizinho também interpreta o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Dou licença a Luizinho, dou licença a Daniel Gouveia, mas ele deve concordar comigo que o João Cláudio tem um tom especial para imitar o Gonzaga, que nós vamos ter a fidelidade de ouvir aqui também. Só aguardando o João Cláudio, Francisca, João Cláudio entrar para a gente poder conversar. O Orlando Camboim, ele que também faz várias lives legais nas terças-feiras, ou uma live por semana. E muito legal ouvir a live do Orlando. Pois é, Fidelis, eu tive que sair porque eu tive que entrar em contato com o João Cláudio
Estamos só aguardando ele. Sim, Ronald, eu estou falando do seu material físico. Você tem material digital. Um dia a gente vai conhecer o material, né? Revistas, DVDs do Luiz Gonzaga. Rosinha, eu tive que sair da live para poder entrar em contato com o João Cláudio, para poder aguardar ele entrar aqui. Eu estou só aguardando. Eu tenho várias histórias com o João Cláudio. Eu não queria contar enquanto ele não entrasse. Se você conseguir falar com ele, Luiz, eu agradeço. Mas eu já falei. Eu estou só aguardando. E principalmente nessa questão de demora. Ó, Luizinho do Baião tem uma live dia 13 em tributo ao Luiz Gonzaga e vai ser no domingo. Nas redes sociais do Luizinho. Tá aqui na nossa live, nos assistindo. Quem sabe o João Cláudio vai entrar agora para a gente conversar. 2 minutos, Rafael. Já. Ó, pediu 2 minutos, viu? Vamos só aguardar que o João Cláudio se organizar. A voz que cantou Triste Partida continua cantando depois que partiu. Na bonita interpretação de João Cláudio Moreno. Alô? Alô, Rafael. Tudo bem? Oi, João Cláudio. Eu vou repetir, o verso que eu falei agora. A voz que cantou Triste Partida continua cantando depois que partiu. Na belíssima interpretação de João Cláudio Moreno. Isso é verso do Reginaldo Silva. Verso do Reginaldo. Foi assim que ele me apresentou em 2007, na festa da padroeira do Juazeiro Nossa Senhora das Dores, lá no adro da Basílica. E inaugurando uma fase que foi o primeiro artista a se apresentar durante o festejo da padroeira. E o seu Reginaldo disse, olha, nem Luiz Gonzaga, viu? Essa camisa aqui foi ele que me deu, ele e o professor Wilson Seraini. É a camisa da colônia gonzaguiana, não sei se dá para você ver aí. É a colônia gonzaguiana aqui que tem no Piauí, onde as pessoas se juntam, se reúnem para promover, discutir eventos sobre Luiz Gonzaga e sobre a batuta do professor Wilson Seraini, que é um pesquisador e coloca o acervo dele e os conhecimentos dele a serviço de toda a comunidade que gosta de Luiz Gonzaga. E também tem um programa semanal maravilhoso. Na Rádio Cultura, né? Na Rádio Cultura. Uma vez eu estava aqui em casa e ia para o CIAS, que é um centro de espiritualidade inaciana que eu frequento. Eu estava muito para baixo, eu entrei no táxi e estava tocando, aí tocou uma música, tocou outra, Luiz Gonzaga tocou 5 músicas maravilhosas de Luiz Gonzaga. Quando eu cheguei lá, eu já era outra pessoa, não tinha mais tristeza nenhuma. Você vê que... João, esse show, o Reginaldo sempre fala para mim que esse show da Romaria de Juazeiro, com o Padre Paulo lá, com você falando para uma multidão, foi o seu primeiro show com aquela multidão de gente, de todos os estados do Nordeste. Você pode falar um pouco daquele show da Romaria de Juazeiro? O que é que representa Juazeiro para João Cláudio? Aquele show foi, até hoje, eu tenho 31 anos de carreira, até hoje eu nunca tive um show que se igualasse em importância na minha carreira e nem em assistência de público, como naquele dia. Eu acho que tinha mais de 100 mil pessoas. Aquele show abriu as portas para mim até hoje. Eu fiquei amigo do Aldo Rebelo, por exemplo, por causa daquele show. Ele é alagoano radicado em São Paulo. E chegou na mão dele aquele show. Aquele show foi... amigos meus compram DVDs dele no metrô de São Paulo.
E foi um dos DVDs que mais foi feito pelo Reginaldo, sem eu saber de nada. Ele fez o DVD lá com o Ednei, filho dele, e o Edinaldo. O Edinaldo estava tocando guitarra. EDS O rapaz que toca... EDS Produções. O rapaz que estava tocando zabumba era um meninozinho, morava com a avó, tinha parece que 13, era 14 anos. E o sanfoneiro é um dos sanfoneiros mais, eu acho, mais da puxada mais bonita. E realmente ele faz a música de Luiz Gonzaga como o Gonzaga fazia, tá, no show. É o Genivaldo Cedro. Genivaldo Cedro, que eu acho fantástico. E eu não sabia nem o que é que ia dizer ali naquele show. Fui lá pro estúdio deles, do EDS, ficava perto da Basílica, assim, um pouco nervoso. E na hora tudo veio à minha cabeça. Eu fiz um show cantando, contando, fazendo humor e evangelizando. E o Reginaldo defendeu para os padres, olha, porque os padres ficaram preocupados. Show de humor na Basílica, aí o senhor Reginaldo disse, não, ele foi seminarista, ele tem uma vivência católica e ele vai fazer um show que vai agradar. Nós fizemos depois, no outro dia, convidados pelo Padre Paulo, nós fizemos outro show. Mas o primeiro foi o mais marcante. Inclusive, no segundo show, a irmã Anete estava presente, que faleceu há poucos dias agora. A sua ideia do paninho na cabeça, ela veio das senhorias da Romaria de Juazeiro, tem a ver com a irmã Anete? Tem a ver com as velhinhas da Romaria de Juazeiro e também de todas as beatas que eu conheci por aí, lá na minha cidade também. Ela é um personagem típico, não é? Essas beatas. O Gonzaga, o Luiz Gonzaga, em 78, ele escutou a história que a Deusuíta contou para ele, de beatas da terra dela, que ela fazia. Ela fazia com um paninho na cabeça, entortava a cabeça e cantava. E ela contou para ele histórias que o pessoal cantava os hinos errados, corrompendo, com a letra errada, corrompendo os vocábulos. Aí o Gonzaga pediu ao Humberto Teixeira, que ainda estava vivo, o Humberto Teixeira morreu em 79, se eu não me engano. Em 77, para ali, porque o disco saiu em 78, o Gonzaga pediu ao Humberto Teixeira que fizesse a música. Essa música era dessa procissão, eu não sei se na região do Vale do Pajeú, lá de São José do Egito, que a Deusuíta ouviu, que cantava as virgens todas proclamam minha vida e a fremosura, és a diletra do povo, diletra é dileta, e a protetora da povoação da Serra de Nossa Senhora da Raiz, abandrai o coração dos ignorantes, abandrai, abandrai, abandrai. Isso aí já tinha, Salmo dos Aflitos. Aí o Humberto Teixeira fez o resto da música e o Gonzaga gravou. É até uma tuba muito bonita. E o Gonzaga, menino de procissão, cordeiro do rebanho sem fim, eu lembro da reza do povo, e o povo rezando era assim. As virgens todas proclamam minha vida é fremosura, és a diletra do povo e a protetora da Serra da Nossa Senhora da Raiz. Abandrai o coração dos ignorantes, abandrai, abandrai, abandrai. Ele dizia abandrai, que é de abrandar, né? Errava o vocábulo. Isso aí virou um mantra para mim. Nunca nós precisamos no Brasil. Olha, nunca precisamos tanto abrandar o coração dos ignorantes como agora. Você imitou agora o Gonzaga, interpretou, e tem na nossa live assistindo, a Rosinha Gonzaga está nos assistindo. Ela cobra, Rafael, que horas começa a live? E ela está nos assistindo, minha querida. A Fátima Marcolino também está nos assistindo. Olha, o Sandro, filho da Rosinha, eu ainda conheci o Sandro Luiz Gonzaga. Gonzaga apresentava ele nos espetáculos, né? Até o Valmor Chagas, quando fez o bar da academia, o Sandro traz a sanfona pro Gonzaga, Universal Branca.
Eu tinha Universal branca igual, né? Você lembra? A última, uma das últimas feitas pela Universal de madrepérola, igual que o Gonzaga usava. Aí o Gonzaga disse, Sandro Luiz Gonzaga, meu neto. E também levou ele lá para a TV Cultura, ele dormindo. Eu senti muito quando o Sandro foi assassinado pelos assaltantes no Rio de Janeiro. Eles descobriram que ele era policial civil. Esses bandidos, quando eles descobrem que o cara é policial, eles matam. Ele foi, pra mim, foi uma tragédia. Ele é da humanidade. Ô, um João. rapaz bonito, altão, muito alto, assim, uns 2 metros de altura. Pessoa boa, mansa, boa demais. Através do seu show da Romaria de Juazeiro, eu consegui a amizade com o João Cláudio e consegui trazer o João Cláudio para a festa da padroeira do Crato, Nossa Senhora da Penha. Era um ano que homenageava os 3 pilares que homenagearam o centenário do Crato, que foi Luiz Gonzaga, Monarca e Ratinho, e também, esqueci o nome, que cantava Porta Aberta. Vicente Celestino? Vicente Celestino. E o João veio fazer essa homenagem interpretando Luiz Gonzaga para cantar Baião da Penha. E lá encontrou os amigos, a família Parente, aqui que ele é muito amigo, Luiz Ueto, a família Feijão, o Cabral, que eu acho que o João é fã do Cabral. Demais. O Humberto, sem o M. Humbertum. É como se fosse em latim. Humbertum. Como diz, quando elege um papa, diz Habemus Papa. Então, Humberto Cabral é uma enciclopédia viva do Cariri e, sobretudo, do Crato. Olha, Luiz Gonzaga amava tanto o Crato que tem, assim, aqueles gravadores baixos, enorme. O Gonzaguinha gravou várias conversas com ele, andando de carro e tal. Tem uma hora, nas fitas baixas, isso serviu muito para o roteiro da Regina Echeverria naquele livro Vida de Viajante, né? Isso. Tem uma hora que o Gonzaga, uma pessoa pergunta, não sei se é o piloto ou se é o Azulão, pergunta, está gravando? O Gonzaguinha diz, não, a gente está segurando isso aqui de bobo que a gente é. Aí o Gonzaga olha o Gonzaga diz, você é um chato, rapaz. Aí o Gonzaguinha, o quê? Você é um chato. Eu sei que eles vão passando assim pelo lugar, e aí ele vai ir aqui, Vaze Alegre. E o Gonzaga, Vaze Alegre. Isso aí foi o Catamilho, ele precisou ir ao banheiro e pensou. O Humberto Teixeira passou a mão assim e sentiu um ventinho. Aí pensou que era alguma bufa, mas era merda mesmo. Aí vai, e essa cidade aqui, aí ele vai contando. Quando chegou no Crato, o Gonzaguinha pergunta, papai, o Crato era tão importante quanto o Exu para você? O Gonzaga diz, muito mais, muito mais. É no Crato que você ia atrás de mulher, de remédio, de festa, de divertimento. É o Cratinho de açúcar. Então eu contei isso no Congresso Nacional, numa sessão que teve em homenagem ao Gonzaga em 2012. E aquele eu fiz um apanhado sobre a importância do Crato para o Cariri cearense como a capital da cultura. Eu falei, se vocês quiserem cultura, vocês vão no Crato. Se quiserem comércio, vão no Juazeiro. Se quiserem saúde, hospitais, vão na Barbalha. Isso foi numa fala que eu fiz no Congresso Nacional, numa sessão solene. Está postado no YouTube pelo pesquisador Paulo Vanderlei. Ele postou o Paulo em duas... está corrigindo aqui que a pergunta foi o Chachado. O Chachado é o Catamilhão. Exatamente, Paulo. Obrigado. A memória já trai a gente. Ele passou a mãozinha assim e sentiu um ventinho. Aí o Paulo Vanderlei postou essa fala. Só tem isso postado pelo Paulo. Ele postou em duas partes. A primeira parte tem pouquíssimas visualizações. A segunda parte tem mais. Acho que a pessoa vê uma parte e não vê a outra. Aí eu contei essa história. Por causa disso, você e os vereadores do Crato se juntaram e me deram o título de cidadão do Crato. E eu fiquei indo ao Crato fazer a festa de Nossa Senhora da Penha e também tomei uma intimidade muito grande com a obra do Padre Ágio, lá no Lameiro,
Isso. É onde tinha o Hotel Passárgada, que era de um psiquiatra Lemos. casado Da com... família Lemos. Não, ele casou com a mulher da família Lemos. Ah, Irmã do Emílio Lemos, do Geraldo Lemos, mas ele é o Wellington, ele é um psiquiatra, um homem inteligentíssimo, criou aquele passagem. Aquele passagem dali, eu passava de meses lá. E aí também fiz uma amizade enorme com a Madre Feitosa e o padre Edmilson, também através de você, que hoje é bispo do Tianguá. O bispo do Crato, o Dom Gilberto Pastano, foi nomeado arcebispo de São Luís. Ele irá para São Luís. E o Crato vai ficar pertinho da gente. Será que vamos trazer o Dom Edmilson para cá de volta? Para responder isso, precisaria que trabalhasse no Vaticano, na congregação dos bispos, para saber. É muito difícil. João, você que é humorista e que é religioso, o que é que você achou do comentário do Papa Francisco sobre a gente pensar muito em cachaça? Primeiro o Papa disse aquilo e em seguida ele disse, riu, abraçou os padres e disse, falou sério, sim, claro, temos que rezar pelo Brasil, vamos abençoar. A segunda parte não foi gravada. Então, ou se foi gravada, não foi divulgada. E eu acho um Papa que tem humor, que tem senso de humor, que acolhe uma pessoa que ele nunca viu, assim, aqueles padres, sem nenhuma estrutura de hierarquia, sem nenhuma barreira. É uma pessoa como eu. Qualquer pessoa pode vir aqui, passar até um mês aqui em casa. Eu não conheço. Até Pedro, na carta aos Hebreus, diz assim, atendei e acolhei bem. Vede como é que vocês acolhem as pessoas que não conhecem, que vão à sua casa. Pode ser que estejam recebendo anjos. Então eu acho fora de série essa aproximação, o humor do Papa. O mundo europeu, ou algumas pessoas que pensam de maneira muito fechadas, obtusas, sectárias, é que acham isso escandaloso. Eu não acho, não. Eu acho isso evangélico. Isso é evangelho, essa pureza de intenção. O humor a gente brinca, faz humor. Né? Exato. E eu digo muito. São João diz no Evangelho, Deus é amor. E eu digo, Deus é amor e é humor também. Né? Eu fico impressionado, porque uma das imitações suas é de uma pessoa que eu aprendi a gostar, aprendi a acompanhar a sua história, que é o Chico Xavier. Mas você imita o Divaldo Pereira. Impressionante. Divaldo Franco Pereira. O médium. É o Divaldo? Isso, o Divaldo. Divaldo Franco, ele é um médium de Vitória da Conquista, não, é de Feira de Santana. O Divaldo é uma pessoa que a gente se considera ele tão próximo, que ele estava aqui em Teresina, no Hotel Metropolitan. Ele veio dar uma palestra, uma conferência espírita, com 95 anos. Cabelinho pretinho, muito durinho, branco, bonito. Ele sempre foi um homem muito bonito. Se você ver a foto do Divaldo novo, você diz, que coisa linda. Aí a gente tinha assim, aquele amor por ele, que eu, Divaldo, falei com ele e ele riu também para mim. Ele disse, eu estava em Salvador, onde eu trabalhava, e eu descarregava uma senhora alta, da alta sociedade. Ela estava carregada, ia ao centro espírita, e eu aplicava os passos mediúnicos, e ela descarregava de suas energias negativas. Porém, o espiritismo visto com muito preconceito. E as pessoas não falam abertamente. E nem querem que saibam que elas vão ao centro espírita. E eu fui substituindo meu chefe a um evento de alta sociedade. Os eventos sociais dos quais meu chefe não queria ir, Divaldo ia. E ao chegar lá, naquele ambiente chique, todos tomando seu uísque comprado no Paraguai, eu vi a criatura que ia ao centro espírita. Ela me olhou com espanto, porque deve pensar que médium não vai a esses lugares. Deve só subir morro para distribuir sopa, agasalho. Olhou para mim de cima a baixo e falou, você... E se lembrou que quarta-feira era dia do passe. Falou, amanhã tem? Eu disse, o quê? Ela disse, aquilo que tem toda quarta-feira.
Eu digo, mas o quê? Ela falou aquilo. Eu digo, se ela não disser o nome, eu não digo. A outra olhou para mim e disse assim, você que é o Divaldo Franco? Eu disse, sou, perfeitamente. Ela disse, você que é o médium? Eu disse, perfeitamente. Ela disse, mas é o Divaldo? Eu digo, já estou em dúvida. Ele é maravilhoso, né? E é capaz de falar sobre tudo durante horas. Você fica... Eu assisti várias palestras do Divaldo, assim, perplexo com a capacidade. E, claro que se alguém não acredita em espírito, fica em dúvida. Será que tem alguém soprando alguma coisa para esse homem falar? Porque ele fala sobre tudo. E com a maior velocidade, o raciocínio rápido. E vamos nos lembrar que o Divaldo é um nonagenário, né? Ele deve estar com 95, 96 anos, né? Com aquela lucidez, aquela energia, né? Ó, João, eu fico impressionado com você, que eu acho que você também é um Divaldo da vida. Olha... quem me dera. Quem me dera. Que eu queria falar era sobre o centenário. Eu já tive muitas aventuras com os gonzaguianos, com o Reginaldo Silva, com o Paulo Vanderlei, professor Wilson Serrani. Mas as aventuras que eu, Rafael Lima, como gonzaguiano, tive com João Cláudio Moreno, acho que ninguém tem. Isso dava até um livro, né? Se você fosse contar as coisas que... as peripécias, né? Eu sou fã desse cara, porque ele vai do humor à tristeza, da alegria à raiva, e é uma pessoa impressionante, porque você não deixa de amar esse cara. Essa é uma sorte que eu tenho, porque meus amigos me compreendem e me perdoam. Eles compreendem as minhas limitações. Eu sou uma pessoa muito limitada. Todos nós temos ao nosso dispor infinitas limitações e múltiplas capacidades. E cabe a nós equacionar essas limitações com as capacidades, com as possibilidades, e dali tirar alguma coisa em proveito próprio e dos outros. Então, meus amigos me compreendem, porque eles me perdoam. Tudo aquilo que você compreende, Rafael, você perdoa. Uhum. E minha filha diz, pai, você tem sorte, porque Deus é muito seu brother. Ela diz. Eu digo, é uma broderagem grande. E existem pessoas assim, né, que têm estabilidade no temperamento, no comportamento, são estáveis. Talvez porque são antenas que percebem muitas coisas e mudam. Aquelas antenas estão percebendo. Se elas não se protegerem com prece, com oração, com boas vibrações, elas saem daquela frequência. Entram para uma frequência ou triste ou agressiva. Se eu passar 2 dias sem rezar, eu percebo. Eu percebo em mim alguma mudança, alguma fragilidade. As pessoas às vezes pensam que é temperamento forte. Não é, temperamento fraco. Temperamento forte é aquele que tem um controle sobre o seu comportamento. Aquele que não sabe, que não tem, é um temperamento fraco. Se eu passar 2 dias sem rezar, eu percebo. Se eu passar 1 semana sem rezar, o porteiro do prédio percebe, a empregada percebe, o secretário percebe, pessoas ligadas a mim percebem. Se eu passar 15 dias sem rezar, aí todo mundo percebe, ele está louco. Então é como se a oração funcionasse... Eu estava assistindo um trabalho seu com Flávio Leandro, e você falou a questão de contemplamento. Contemplação. E eu Contemplação. vou olhar para cima e o povo dizer, pronto, o João agora está doido. Você não sabe quanto eu contemplei essa lua cheia desses dias que passaram aí. E eu só tinha vontade mais era de estar num mato, no interior, onde não chegasse nada de civilização, para parar e olhar para a lua. Essa contemplação de parar, olhar, sentir, perceber as coisas, só quem tem somos nós aqui do Nordeste. Nos grandes centros, em Milão, em Paris, em Londres, Nova York, São Paulo, ninguém para, Recife, ninguém para mais para contemplar nada. E você pode achar que é uma perca de tempo, não é. Se você vai a um médico e ele aplica aquele negócio de infravermelho, aparentemente é invisível a influência que o infravermelho faz, as suas articulações, os seus ossos,
onde você sente dor nas ramificações nervosas, mas ele está agindo e contribuindo eficazmente para melhorar suas dores. Se você também fica diante do Santíssimo Sacramento parado em adoração, ali está toda uma reviravolta interior, como a meditação dos transcendentes místicos da Índia, do Oriente, que param e se conectam. Para se conectar é preciso parar. E para parar você tem que enfrentar uma inquietação interna terrível. Por isso que Santa Teresa d'Ávila dizia, prece não combina com divertimento. Não espere da prece só a consolação e os efeitos pacificadores de um prazer de estar rezando. Não. É uma guerra interior para se acalmar. E depois, se você for verdadeiro, realmente verdadeiro, não enganar ninguém, porque quem é humilde nem se engana e nem engana ninguém. E se você for verdadeiro e for receptivo, puro, purificar os pensamentos, as intenções, você se torna receptivo e se conecta com Deus, com o cosmos. E a Terra está tendo agora nessa pandemia a maior oportunidade possível de conexão. Até a natureza está agradecendo a ausência do homem em determinados locais para que ela pudesse de novo respirar. E nós fechados, e ainda um pouco embriagados com esse choque tremendo que foi essa pandemia, que nós julgávamos que ia ser uma semana, um mês, já estamos com 2 anos, temos essa oportunidade de parar, controlar a ansiedade e se nos conectarmos para, até inclusive mentalizar coisas para a Terra mesmo, para se regenerar, para ela. Como eu sempre digo, na época de Santo Agostinho, já havia muita confusão e as pessoas diziam, o que é que vamos fazer? E ele dizia, calma, não é um mundo velho que está acabando, é um mundo novo que está surgindo. É como você fazer uma faxina em casa, você desarruma toda a despensa, quem chega pensa que passou um tsunami. Mas você está tirando do lugar, limpando para colocar tudo no lugar. Antes houve o caos, a perturbação da inquietude, que a desordem é o método da natureza, para depois encontrar uma certa harmonia. O meu discurso é completamente otimista, até porque nós não somos seres daqui, nós somos seres cósmicos. Estamos aqui de passagem. Então Luiz Gonzaga era um ser cósmico que talvez nem soubesse que era. Uma luz incandescente que ficou, um cometa. Um cometa que está rodando ainda as galáxias, um brilho. Eu vi Gonzaga de perto. A força presencial dele transformava quem quer que estivesse por perto. O carisma, a voz. Havia uma verdade naquele intérprete que nos identifica. Por causa dele, nós somos próximos. Paulo Vanderlei é meu compadre, você é meu amigo, Reginaldo é meu guru. 207 pessoas estão nos escutando, não por sua causa e não por minha causa, mas por causa de Luiz Gonzaga. É um tema infinito e eterno. Com certeza. Eu fico impressionado com as coisas do João Cláudio, porque eu presto atenção nas histórias dele e tomo para a minha vida. Ontem eu lembrei do João Cláudio assim do nada, quando eu passei pela sala, minha mãe estava assistindo a coroação de Nossa Senhora, e eu me lembrei das falas de João Cláudio, das espadas que ultrapassaram a Virgem. Sim, coração da Virgem. Outra história que você está falando agora do Gonzaga, que o Gonzaga foi o maior marqueteiro. Isso eu ouvi da boca de João Cláudio Moreno. E você vai parar para pensar, realmente é isso. O Gonzaga foi um dos maiores marqueteiros do Nordeste. Não, mas assim, quem entendia de marketing era Luiz Gonzaga. Se ele entendia de marketing, porque pode procurar na história do Brasil, o primeiro artista pop é Luiz Gonzaga. A pesquisa da arte pop dele veio do folclore. Ele pega os temas folclóricos, ele chamava folclóricos, da região dele, que o pai dele tocava e tal. Apresenta Humberto Teixeira, que tem uma formação acadêmica, musical, tocava piano, flauta, bandolim, violão, um intelectual, poeta. Ajeitou, deu forma, como ele diz, ele dizia como é?
Não, o baião é coisa muito antiga, Luiz. O Gonzaga. Quem inventou o baião, Beto? Foi tu? Foi eu? Foi tu? Foi tu! Aí o Humberto dizia, não, nem foi eu, nem Luiz. O baião é uma coisa muito antiga, ele tem 3 séculos, 300 anos. É tão antigo quanto o sertão. O que nós fizemos foi urbanizar. Ele usava uma palavra, cidadinar. Eu não sei dizer a palavra. Como é, Paulo Vanderlei? A palavra que o Humberto... Ele quer dizer que é cidade... tornador da cidade, do urbano. Eu não estava me vendo aqui o vocábulo. Citadizar, sei lá. E aí ele ajeitou aquilo ali, né? Aquela música, né? E sim. Você estava falando, agora me perdi. Você estava perguntando o que era? Você perguntou o negócio aí. Do marketing, você estava falando do marketing. Quem inventou o baião? Do marketing. Sim, pois é. Então o Gonzaga, ele viu o Pedro Raimundo, gaúcho. Ele mesmo diz gaúcho. Outro dia eu falei gaúcho, um cara do Rio Grande do Sul, olha, João Cláudio, Pedro Raimundo não era gaúcho, não, era de Santa Catarina, cidade tal, eu não sei. Com a bomba baixa, com a cuia, o chapéu, e o Gonzaga, se ele pode se vestir de gaúcho, eu vou me vestir de cangaceiro. Pedi um chapéu na mãe dele, mandaram o chapéu e tal, chegou na Rádio Nacional, você não pode cantar aqui com essa roupa de cangaceiro mesmo, que insistiu e não pôde cantar, tinha que cantar de smoke ou cantar de... Ele vai cantar no circo, com o chapéu, a revista do rádio, a revista, botou uma foto dele com o chapéu, o diretor da rádio, ô Gonzaga, você ainda tem aquele chapéu? Tenho. Ele diz, eu fui feito de fora para dentro. Cidadinizar, colocar aqui. O Paulo, como é o vocábulo? Cidadinizar? Isso. Eu só escutei este vocábulo, essa palavra, esse verbo, cidadinizar, na boca do Humberto Teixeira, que era um homem que falava, quando ele ia fluindo, ele ia falando, a voz dele era muito bonita e o texto saía como se fosse um texto pensado e corrigido. Não, eu fiz uma live recentemente com o Marcos Faria, e ele tem um comentário sobre o marketing que o Gonzaga fez na questão de colocar a Carmélia Alves como a rainha do baião, que ele estava colocando ali o baião no site do Rio de Janeiro. Exatamente. Nosso reinado continua o meu baião. Eu e Carmélia Alves. Só esses gritos já era marketing. Ele ia a voz dele. Eu não me lembrava desse detalhe. Era marketing. Lá ninguém falava assim, nem Zé Gonzaga, nem Chiquinha, nem Januário, nem Geni, nem a Socorro, ninguém falava daquele jeito. Ele conviveu com o pessoal na Rádio Nacional, Paulo Gracino, não sei o quê. Ele pegou uma coisa de um, pegou uma coisa de outro, compôs um personagem, assumiu o personagem. Você vê que o Gonzaga era semi-alfabetizado e ele sabia se expressar como se fosse alguém que estudou. Ele mesmo, quando começou a parceria com o Beto Teixeira e depois descobriu o Zé Dantas, e eles ficaram cismados, enciumados, Humberto Teixeira e Zé Dantas. Aí ele dizia, você vê, Humberto Teixeira advogado e Zé Dantas médico, brigando, e eu, semi-analfabeto, apartando a briga dos dois. Então, ele, quando ia fazer um show, quando ele descobriu a Marinês, você sabe que a Marinês apareceu no disco do Gonzaga, a primeira vez cantando a música Mané Isabé. Sim. Aquela voz, Mané, Mané, meu bem, eu te amo tanto, e Mané não vem, Ali foi que o Antônio Barros ouviu pela primeira vez a voz da Marinês, que foi a voz mais bonita. E ninguém que canta forró pode dizer que tem uma voz mais bonita ou cantou melhor do que a Marinês. O Oswaldinho, sanfoneiro, um dia ele disse para mim, olha, João Cláudio, a Marinês é o Luiz Gonzaga de saia. E o Gonzaga pegava e botava a Marinês na frente com o Abdias, botava Mildinho, não sei mais quem, botava outros artistas, ia na frente, soltando foguete, tocando, e ele dentro de um ônibus escondido, ninguém via. Ele aparecia
dando uns gritos. Oi! Oi! O Gonzaga tinha 1,76 m, você pensava que ele tinha 2 metros de altura, a caixa torácica dele era muito larga e tinha uma mão muito grande. E ele impressionava. A primeira vez que eu vi Luiz Gonzaga, eu fiquei sem fala, sabe? Eu fiquei assim, eu pensei aquele homem não peidava, aquele homem não era normal. Aí, olhando para ele, ele com um conjunto safari branco, e ele falando, olha aqui, meu endereço, Rua Pereira Alves, Ilha do Governador, lá onde ele morava, na praia de Cocotá, né? Na Ilha do Governador, né? E ele dando o endereço pro cara. E eu fui pedir para ele autografar. Naquele tempo não tinha esse negócio de máquina fotográfica para fazer selfie, nem... Eu não sei como seria Luiz Gonzaga nos dias de hoje, sendo perturbado por selfie. Eu acho que ele ia enlouquecer, porque o Zeca Pagodinho disse no Jô Soares que queria saber quem inventou esse negócio de selfie para ele mandar matar, sabe? E aí, outro dia teve uma palestra do Martinho da Vila em Valença, que é uma cidade aqui do Piauí, Salão de Livro do Piauí, Salão de Livro de Valença, Saliva. Eu botei o apelido de Cuspe. Aí levaram o Martinho da Vila para falar sobre cultura africana, essa questão de cultura negra, da negritude que ele representa. Rapaz, ele estava doente, ele já está com mais de 80 anos. E aí não tiveram cuidado de colocar uma segurança para o Martinho da Vila. Quando abriram a porta depois da palestra, foi aquela multidão. Eu tive pena dele, sabe? Ele ficou com aquele olhar dele perdido, né? Felicidade, passei no vestibular. Aquela gente que vai à faculdade, é particular. E o pessoal em cima, particular. E selfie, tome selfie. Então não sei como é que o Gonzaga, quando eu peguei, ele não tinha foto e nada, e eu queria entrar na conversa, né? Eu já sabia as músicas do Gonzaga tudo, imitava ele. Aí peguei o papel e disse, seu Gonzaga, me deu um autógrafo. Era a coisa que ele tinha mais raiva no mundo, porque, como eu falei, ele é semi-alfabetizado, aprendeu a ler no exército. E a letra dele era devagar para ele assinar, e era trêmula. No final já estava... Eu imito a assinatura dele igualzinho. Eu imito a assinatura dele, ele bom, ele já doente e já perde de morrer. Ele não conseguia fazer. Aí ele disse, meu filho, me deixe. Você quer? Eu estou cansado. Aí olhou para o papel, rapaz, eu fui tão ingênuo, eu tinha 15 anos de idade. Eu peguei um papel desse cigarro Hollywood, sabe? Que vende cigarro. E era para ele, aí ele olhou para o cara, olha o papel. Se fosse pelo menos um livro. Aí você já pegou um coice de um jumento? Não. Eu quando era criança, assim, 14 anos, eu peguei um coice de um jumento. Faltou ar, eu fiquei sem respirar. Então, foi como um coice do jumento. Porque eu adorava o Gonzaga. Mas eu não fiquei com raiva nem nada. Ele caminhou assim, e aí ele parou. Ele era tão marqueteiro que ele parou. Quando ele parou, foi para fazer a pose. Aí eu corri e saí na foto. Aí saiu 2 fotos, o cara morava em Timon, o fotógrafo. Eu fui de barco, Teresina, Timon. Durante anos eu espalhava que essa foto tinha... Você foi um dia inteiro que eu passei com o Luiz Gonzaga, a gente conversando. Mas na verdade eu entrei no meio da foto. Essa foto é muito famosa aqui. Eu tenho ela aí o povo guardada. Tá comentando aqui que você tem essa foto com o Gonzaga. João, tem muitas coisas aqui, a live ela não dura muito, mas eu quero falar algumas coisas, uma pergunta do Paulo Vanderlei, um comentário, para a gente falar sobre o show do centenário que a gente estava com Dominguinhos. Você falasse um pouco sobre aquele dia com Dominguinhos. Eu quero mandar, eu gostaria de mandar um abraço especial para o Paulo Vanderlei, a pessoa que eu amo demais. É ele, Suzano, Paulinho e o Paulinho, que é meu afilhado. E o melhor de tudo é que o Paulinho, ele vendo o pai dele pesquisar, gostar da cultura nordestina, principalmente de Luiz Gonzaga. No caso do Paulo é um caso mais específico, que o Paulo gosta de Luiz Gonzaga e de Gonzaguinha. E nós não podemos esquecer que Gonzaguinha foi talvez o compositor de música popular mais arrojada que o Brasil já viu, né? As coisas que ele fez e que se fez por si só. Com certeza. O pai tentava ajudá-lo, mas ele se fez por si só.
E ele, no final, eles estavam juntos todo o tempo nos discos e nos shows. E o Paulo resgata a memória dos dois. Então, eu devo muito ao Paulo Vanderlei nesse sentido, porque nós nos sentimos acolhidos por alguém que tem atitudes. E ele não só tem atitude, ele consegue penetrar, que ele lá, esse que eu ia dizer, o Paulinho aprendeu com ele, e ele com o pai, que era gerente do Banco do Brasil em Exu, quando o Gonzaga ainda era vivo, quando o Gonzaga morreu, quando foi feito o museu, quando o Gonzaguinha morreu. Então o Paulo tem essa coisa quase que orgânica, está dentro da alma, do DNA dele. E o Paulinho do mesmo jeito. E quando o Paulinho já estava grande, assim, uns 10 anos, ele perguntou: quem que você quer que seja seu padrinho? O Paulinho disse: o João Cláudio. Eu tenho 36 afilhados, mas tenho essa especialidade com o Paulinho. Outro dia eu fui a Fortaleza e fui cantar com o Valdones, um show de aniversário do Valdones. O Paulinho estava na plateia, eu não sabia. E quando abriu a porta, que eu fui falar com as pessoas que queriam falar comigo, o Paulinho me abraçou e chorou. Ele chorava. E aí a Suzana disse: está vendo, João Cláudio, como a distância não impede que haja amor? Com certeza. Né? Isso é... Eu agradeço muito ao Paulo, tudo que ele faz pela cultura gonzaguiana. A pergunta dele é muito pertinente. O Paulo Vanderlei me possibilitou apresentar os shows lá no Centenário. No Centenário, o show de um palco lá de fora. Porque o Paulo, é isso que eu ia dizer, ele costura, alinhava. Eu fui ao programa do Chico Pinheiro por causa do Paulo. Eu fui muitas vezes ao programa da Globo por causa do Paulo. O primeiro vídeo meu em YouTube foi colocado pelo Paulo Vanderlei. Eu não sabia nem o que era Vanderlei. O Paulo Vanderlei tem na casa dele arquivos meus que eu nunca vi e nem ele mostra. Quando eu morrer, ele vai soltar aí. Ele andando comigo e gravando. E aí eu apresentei. O último show do Dominguinhos foi eu que apresentei. E até tem um rapaz que toca a clarineta, canta aquela música: vem, linda brejeira pro sertão. Uma coisa linda, o cara fazendo a clarineta e o Dominguinhos tocando. O último show dele foi eu que apresentei. Está no YouTube, mas não tem a parte que eu apresento. Já é ele entrando, agradecendo. Quero agradecer ao João Cláudio. E aí o Dominguinhos era tão humano que ele se lembrou de todo mundo e falou no Beba, que já tinha falecido, que era o coordenador do parque, falou no Padre Gotardo. E o Paulo insistiu que eu ficasse na casa do Raimundo Odes, em Exu, onde estava todo mundo. Suzana, ele, acho que seu Eurides ficou lá também, a dona Joaninha, o próprio Dominguinhos, a Live, filha do Dominguinhos. Mas eu insisti para ficar no Crato. No Crato, que foi uma loucura minha. Porque eu digo: mas Paulo, essa casa do Raimundo está muito cheia. Mas o Crato ficava muito longe do Exu. Você até foi me deixar umas vezes, o Renan foi comigo. Aí, Dominguinhos, quando eu apresentava lá os shows, eu viajei para Aracaju, para Salvador, São Paulo, desci em São Paulo e fui para o Faustão. E nesse dia, no programa do Faustão, ganhei um carro. Era para fazer um personagem, era para fazer um humor de cara limpa, um monólogo, era para fazer um personagem. Eu ia fazer o Oscar Niemeyer, que tinha morrido. Que eu imito muito bem o Oscar Niemeyer. Quando eu cheguei lá, eu escutei o Tiro Lipa fazendo o pai dele, Tiririca, e o povo morrendo de rir. E ele fazendo muito bem, o que não é fácil, por ser pai mesmo. Aí eu disse, eu mudei na hora. Eu digo: não vou fazer Oscar Niemeyer, que é uma coisa elitista. É o centenário de Luiz Gonzaga, eu vou fazer Gonzaga. Vocês têm um chapéu de couro aí, arrumaram o chapéu de couro. Eu pus, é porque não dá para eu levantar aqui para ir buscar. Eu pus um negócio branco. É uma estola branca que Luiz Gonzaga usou na França. Rendada. Quem me deu essa peça foi o Reginaldo Silva. Trouxe perfumado. Ele já ganhou da Mundica, eu acho. Um dia desse ele veio na minha casa, eu puxei a peça, ela está guardada ali. É uma estola branca assim. Gonzaga aparece também no show do Teatro Guararapes com ela. O último show. Aí eu levei para o Faustão. Se você olhar no vídeo lá, Domingão do Faustão, eu estou com esse vídeo. Mudei para o Gonzaga, fiz o monólogo dele voltando e ganhei o carro. Mas não contei para ninguém que tinha ido lá. No outro dia o Paulo botou o Dominguinhos, né, no carro e viajaram para o Recife. Chegou em Caruaru, o Dominguinhos desceu, aquelas lojas de conveniência onde se come, bebe.
E aí tava passando eu no Faustão. O Dominguinhos olhou pro Paulo e disse, mas Paulo, é doido mesmo, nem falou pra nós. E aí, eu tava em São Paulo, o telefone tocou, era Dominguinhos. Ele com o Paulo, atendi ele, João. Aí eu disse, diga, Dominguinhos. Mas, rapaz, depois de velho, tá ganhando as coisas. Mas aconteceu uma coisa no café, eu conto até no show que eu fiz com o Cezinho em Campina Grande. Foi que o Dominguinhos estava lá, ele estava muito doente. Inclusive ele estava com febre. Mas era como o Paulo disse, impedir que o Dominguinhos fosse àquela festa era como matá-lo. Ele atendeu todo mundo dentro do camarim depois. Eu até falei para o João Bringel, mas o Dominguinhos não, ele gosta. Ele parece que sabia que estava se despedindo ali. E no café ele cantou. Estava Valdones, Dona Joaninha. Valdones não, seu Euri, Dona Joaninha, Suzana, Raimundo Odes, a Márcia, o Renan. Não sei se você estava também. O Xambinho estava. E ele cantou aquela música do... Ele cantou aquele... Mãe, eu vou me embora. A hora chegou. Deixa a senhora aqui. Vou contra meu gosto, mas eu vou. Lindo, né? Um dia eu voltava, ficou todo mundo chorando lá. Foi uma convivência muito, muito boa, muito bacana. Nesse dia, foi inesquecível. Para mim, foi o maior presente que você pôde me dar. Foi um centenário da igreja. Você sabe que lá na igreja do Araripe, feita pelo Barão de Exu, ela foi feita em 1868, porque tinha uma epidemia de cólera. Walter Martiniano de Alencar, o Barão de Exu, fez uma promessa com São João Batista. Se o Exu fosse poupado dessa pandemia, construiria uma igreja em homenagem a São João. E construiu. Em 68 houve o centenário, por sinal, a Rosinha Gonzaga está na capa do disco. Em 68, Dominguinhos tocou lá, andando com a Anastácia e tal. Aquela música, meu Araripe, meu relicário, eu vim aqui. Pois bem, quando chegou agora em 2018, a igreja fez 150 anos. Aquela igreja de São João Batista do Araripe. E a autora, Tereza Oldan, é a mesma que assina o texto da contracapa do disco Meu Araripe. Quando eu olhava aquele disco, quando eu ouvia aquele disco e lia aquele texto, eu me transportava para a região do Araripe, para o lugar onde Gonzaga nasceu, sem nunca ter visto. Você sabe que tem essa história que Dona Helena fez uma carta para o Gonzaga enquanto fã, em que ela desenhou o Araripe e tal. Não. Né? E ela... Tem essa história que ela até pergunta, seu Gonzaga, o senhor não lê a carta das fãs? Não responde a carta das fãs? E foram abrir um arquivo, estava cheio de cartas, e tinha uma carta dela lá. E tem uma das cartas que ela desenhava o Araripe, né? Eu também, antes de conhecer o Araripe, eu já imaginava. Quando eu cheguei lá, era do jeito que eu imaginei. Tanto sugestionado pelo espírito, como sugestionado, quer dizer, a percepção espiritual é muito forte. Às vezes, nós temos linguagens não conceituais de coisas. Basta estar receptivo, como eu falei no começo da live. E também sugestionado pelo texto de Tereza Oldan, porque tem uma semântica perfeita, é uma literata. Quando ela escreveu aquele texto, a pedido do próprio Luiz Gonzaga, alguém perguntou, Gonzaga, onde foi que tu achou essa Raquel de Queiroz? E ela me pediu que fizesse o texto a orelha do livro. Eu fiz. Aí eu vou contando sobre o Exu. Eu digo que nada, nesse tempo todo, nada em Exu se fez maior do que, mais importante do que aquela igreja. Eu digo que Luiz Gonzaga deu notoriedade ao lugar. Eu falo do povo, eu falo da trama das famílias, do sangue, do sofrimento. E no final eu falo o seguinte. Fico feliz de fazer parte desse lançamento, escrevendo esse texto, porque eu não nasci aí. Mas aí renasci. Porque há muitas formas de se nascer. A gente pode nascer de muitas formas. Uma delas é pelo conhecimento. E a maior de todas é pelo amor. E com isso eu encerrei o texto.
que a gente renasce também amando uma terra. Como eu sou do Piauí, mas nasci lá de novo, pelo conhecimento e pelo amor. Quero mandar um abraço aqui para o Luizinho do Baião, que ele também é um intérprete do Luiz Gonzaga, lá de Gravatá, que é a terra da Dona Helena. Ô, João, eu me lembrei agora do... Helena Maria das Neves, né? Isso. Eu conheci Dona Helena também, que é Cavalcante. Conheci Dona Helena também, conversei com ela, conversamos bastante. Tem um Globo Repórter que ela faz um comentário, né, João? Ela fala assim, quem era o repórter? É o Ernesto Paglia, é? Ernesto Paglia. Aí assim, Dona Helena, como esse negócio de ficar aqui tanto tempo, tantos anos, assim, ele viajando, ser sozinho, é uma coisa que me perguntam muito. E para eu falar minha vida com o Gonzaga, não seria um Globo Repórter, tinha que ser uma novela. Né? Ela fala isso. E o Gonzaga diz, Helena, não conversa muito não, Helena, não fala não conta não, Helena. Eu acho tão bonita aquela música que diz assim, Helena traz a sanfona, alegra o meu coração. Então o Gonzaga, quando fazia show, o pessoal gritava, ô Gonzaga, canta Helena. Ele dizia, não precisa, já é minha mulher. Aí o cara gritava, pô, canta outra. Ah, peraí, cantar a mulher dos outros é perigoso. Ô, Rafael, Oi. Tanto Gonzaga como Dominguinhos eram dois grandíssimos humoristas. O humor de Gonzaga é um humor lá em cima, humor over. Uhum. E o humor de Dominguinhos era um humor sutil, tão sutil que precisava ter uma perspicácia. Se você não tivesse atento, você não pegava o humor dele. Então você imagina o que era Dominguinhos e Gonzaga, os dois juntos, seria uma delícia, né? E aquelas brigas dele. No documentário Dominguinhos canta e conta Gonzaga, foi feito pelo Globo News, o Maurício e outro cara, foi até premiado esse documentário no ano de 2012. Eu faço o texto de abertura, eu fiz o texto e falei, a narração também é minha. Sanfona, é instrumento de pobre, começa assim. Tem um texto que abre e no final tem outro texto que fecha, contando. Gonzaga conheceu o Dominguinho, tal. É muito bonito. Eu faço a narração, tá no YouTube também. Muita gente vê e me fala, eu vi, tá. Eu participei de 8 projetos em 2012. E um deles foi com a Orquestra Sinfônica. Nós viajamos 42 cidades e fizemos um show, inclusive, no Congresso Nacional e fizemos um show em Exu com a orquestra. Você estava lá, né? Sim. 14 músicas de Gonzaga. E esse projeto do Canta Gonzagão, e teve outro da Ferrovia, lá do Manuelito Argolo e o Pedro Argolo, Luiz Argolo, lá na Bahia, e teve outros. Eu fiz em Rio Branco, no Acre, também outro. Um livro de uma editora de Fortaleza. Eu sei que foram 8 projetos que eu participei no centenário de Gonzagão. Mas na minha conta, o Paulo Vanderlei e o Wilson Serai sabe mais do que eu. Mas na minha conta eu cheguei a colocar aqui mais de 150 iniciativas, entre programas, estátuas, lançamento de livros, ferrovias, sessão solene na Câmara, mais de 150 homenagens assim, de porte grande, projetos de porte grande, fora os que pipocaram pelo mundo todo. Uma curiosidade, eu sempre faço essas perguntas às pessoas que conviveram com Gonzaga. Eu fiz essa pergunta a Ceissa Moreno, que participou do The Voice, e ela contou uma belíssima história, porque o único artista do mundo que você se lembra aonde você estava e o que estava fazendo quando ele partiu, fez a triste partida. O que era que João Cláudio estava fazendo e aonde estava? Você se lembra? Lembro muito bem. Eu tinha 23 anos, também tem no YouTube, tinha 22 anos, tem no YouTube também esse vídeo, eu com 22 anos, falando sobre o Gonzaga, para a afiliada da TV Globo aqui. Pode procurar lá, João Cláudio fala da morte, eu falando com o mesmo pensamento que eu tenho até hoje, parecia uma coerência, era um menino precoce. Eu já nasci com 60 anos, eu estou ficando novo, estou com 18 agora. Eu me sinto
mais agora, mais jovem. Eu digo, gente, é na maturidade que a gente conquista a juventude. E aí eu tinha uma radiolinha na casa da minha irmã, morava aqui no Parque Piauí, um bairro da periferia. Todo dia eu dormia e acordava ouvindo Luiz Gonzaga. Mas eu só me contentava se eu visse Gonzaga com a capa do disco. Às vezes eu olhava, o que será que ele está fazendo agora? Onde será que ele está? Aquele disco Eterno Cantador é de 1982, ele está com uma camisa branca, safari, e tem a etiqueta, eu digo, ó, chique. Não é pouca coisa não. Eu ficava ouvindo aquelas músicas todas, dormia, quando acordava, botava. Dormia e acordava ouvindo Gonzaga todo dia. Sanfona, chapéu e gibão, é o rei meu sertão. Se só um verso dos que eu vivo cantando fizer feliz o coração de alguém, por esse pouco que eu vou acrescentando, meu coração será feliz também. Cada fase da minha vida corresponde a uma música do Gonzaga. Quando meu pai morreu era uma, quando eu cortei o pé no raio da bicicleta era outra, quando ele morreu era outra. Eu ouvia essa música quase todo dia. Sanfona e gibão. Acordei, escutei a notícia que Gonzaga tinha morrido no Hospital Santa Joana, no Recife. Foi uma coisa terrível para mim. E eu não tinha dinheiro, eu fui pedir eu dei um cheque pré-datado, comprei a passagem da empresa Progresso, vim de Teresina até o Crato, por onde se passava havia no céu uma lua quarto minguante e uma estrela ao lado. E todo o céu do sertão e toda a atmosfera do sertão parecia que sabia e dizia que Gonzaga havia morrido. Havia um bafejo assim, de uma circunstância embutida na paisagem. Gonzaga morreu. A gente via nas plantas, no céu, não olhando alguma coisa. Cheguei no Crato, fiquei na rodoviária do Crato, me encontrei com um repórter, um jornalista chamado Rômulo Nóbrega. Ele vinha de Campina Grande, do mesmo jeito que eu, viera para o enterro do Gonzaga. Cheguei no Crato, já encontrei uma certa rebeldia do povo, porque Gonzaguinha não deixou o corpo ir para igreja. E de lá passou por um carro de bombeiro e veio para o Exu. E Gonzaguinha tinha medo que o povo até se apropriasse do corpo. Eu me lembro que quando cheguei no Exu, eu conversei com o Dominguinhos, eu muito metido, entrando nas conversas, eu disse assim, lá no Crato tá todo mundo com raiva de Gonzaguinha. Aí eu olhei pro Dominguinho e falei, todo mundo quer ser dono do morto. Aí o Dominguinho olhou para mim e disse, e o dono é ele, né? E o Gonzaguinha estava na sacristia, o padre Gotar celebrando a missa. Tem uma foto onde está o caixão, a bandeira de Pernambuco, Dona Helena de um lado, Edelzo Ita do outro, o seu Reginaldo na cabeceira e eu lá longe. Essa foto está na internet aí, eu lá longe estava lá. E depois, quando foi para abrir o cemitério para fazer a matéria Dominguinhos no túmulo, porque Gonzaga foi enterrado primeiro no cemitério, depois foi que levaram para o Parque Casabranca. Foi eu que levei a chave, fui buscar a chave e abri. Eudóxia era sacristã. Parece que é irmã de Priscila, a Eudóxia. Parece, se não é irmã, é prima, né? Aí eu fui lá, tem uma foto aqui em casa do Dominguinho em cima do túmulo, a Beatriz Castro, repórter da Globo entrevistando, e eu lá atrás com a camisa azul. Ali eu conheci Janduí Finizola, conheci Alcimar Monteiro, conheci toda a família do seu Clóvis Alencar no Araripe, jantei lá na casa da Socorro, a irmã do Gonzaga, que tinha a Ana e a Fátima, que eram os irmãos, o Negão dos Oito Baixos, nós comemos lá, assisti o Globo Repórter lá, conversei a noite inteira com o Chiquinho, conheci o Zuca, foi a primeira pessoa da família que me... É irmã. É irmã, pois é, a Priscila, irmã, e tinha outra, são três. Quando eu conheci a Eudóxia, ela já tinha uns 98 anos por aí, ela com sino assim. Então eu fui para o enterro e voltei para cá, participei daquele momento, daquela emoção, e eu dizia assim, eu tinha essa preocupação, Gonzagão não pode ser esquecido. Fizeram um adesivo, Gonzagão vive. Logo teve o Projeto Asa Branca, uma vez até cantei no Projeto Asa Branca junto com o Joaquim Marinês.
E eu tinha essa preocupação, Gonzaga não pode ser esquecido. Hoje eu não tenho mais, eu tenho certeza. Gonzaga nunca vai ser esquecido. Virou um mito. E a mitologia, ela é necessária em todas as culturas. Pode pegar as culturas orientais, as culturas ocidentais, a grega, a romana, a mitologia. O mito é aquele do qual nós falamos e misturamos realidade com ficção. Não interessa mais a verdade, o que interessa é que se fale. É como a legenda áurea que contava a história dos santos. Tinha uma porção de mentira. Tem uma história linda que São Bento, que criou o mosteiro beneditino para os homens, Santa Escolástica, irmã dele, que criou o mosteiro para as mulheres, viviam longe, se amavam. Mas a viagem de um para o outro levava meses. Ele foi na neve, foi até lá, para passar um dia, algumas horas. No mosteiro não se fala. Não estão inseridos naquela época na civilização do barulho, onde se fala e nem se escuta o que o outro diz. É um silêncio concreto. O que comunica é o silêncio, mas importa a presença, aquela presença inerte. E eles passaram horas, viajou meses para passar horas. Chega a hora de viajar, ele diz que tem que ir, e Santa Escolástica pede a ele que não vá, fique mais um pouco. Ele diz, eu preciso ir, tenho o que fazer. Aí cai uma tempestade e ele é obrigado a dormir lá. Não foi. E Santa Escolástica diz, pôde mais quem amou mais. É mentira a história, mas é linda. É a mitologia dos santos, da legenda áurea. Do mesmo jeito, sobre o Gonzaga, pronto. Já não temos mais domínio sobre o que se conta sobre o Gonzaga. Todo dia aparece uma música, ontem eu vi uma música, meu Deus, essa música não está em disco nenhum, nunca ouvi, mandei para o Will Serad. O Serad se trata de inéditos que estão sendo publicados agora. Sai um jingle, sai outra coisa. Até os jingles eram bonitos. Lembra da caixinha, da lâmina? Né? Lembra desse jingle? Para fazer a barba e andar na linha, compre logo a caixinha branca, 5 lâminas Wilkson e um precinho que é tão bom. A inglesa! Eu queria dizer para o Rafael uma coisa importante. Foi a canção Eu Sou do Banco, com o Manelito Parente, Zé Clementino. Inclusive a esposa do Zé, a viúva do Zé Clementino está nos assistindo. Eu sou do banco. Eu sou do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, Caba da Peste, no Ceará, eu sou do BEP, mas em Pernambuco, sou do Bandep. Você falou em Maria Lafayette, eu queria registrar uma coisa. Primeiro mandar um abraço para Maria, que é uma pessoa muito querida e que muito ligada a Luiz Gonzaga sobre todos os aspectos. Né? Ela estava lá com ele nos últimos momentos, ela é prima, ela tem o DNA da família, ela tem todo esse sentimento que nós temos, ela tem vivência ainda multiplicada por tudo isso. Então, você me remeteu à presença do Joquinha. Eu queria dizer uma coisa que pouca gente fala. O Joquinha, que é o da família, que continua na carreira, sanfoneiro, cantor e compositor, por sinal, você sabe que o Joquinha tem coisas lindas. A Meiatô é uma coisa linda, né? E tá naquele disco para sanfoneiro macho, né? Não é no outro que tem. O Paulo Vanderlei sabe. É o que tem. Não se despediu de mim. Fiapavi, uma coisa assim. Que tem a meia. Não, é do sanfoneiro macho mesmo, eu acho que é. Agora estou em dúvida. Pô, bem, o Joquinha foi uma pessoa muito importante nos últimos anos de Luiz Gonzaga. Joquinha foi o cara que dormiu com ele, levantou ele, tirou da cadeira, botou na rede, botou na cama, botou isso. Gonzaga estava muito frágil, fragilizado pela doença. Ele chorava muito. E ele dizia, eu devia ter ajudado mais as minhas irmãs, eu devia ter feito isso. O Joquinha dizia, tio Gonzaga, não pense nisso, não pense. Ele foi aquela presença. Então, pouca gente se lembra disso. Nós temos essa dívida aí com o nosso querido Joquinha. Joquinha Gonzaga, sobrinho do rei do Baiano, neto de Januário. Com certeza deve estar nos assistindo. 1985, sanfoneiro macho, disso.
Ah, sanfoneiro macho. Esse chapéu que o Reginaldo tem, ele, né? Dele. Isso. O Reginaldo tem um chapéu que foi do Gonzaga, que é da capa desse disco. Eita, sanfoneiro macho. Eita. Eu vi o Gonzaga aqui, o microfone na minha boca, ele cantando. Pelo roncado do fole se conhece o tocador, pelo tamanho do copo se conhece o bebedor. Esse teu suor salgado, esse olhar namorador, morena nesse forró, já sei quem é meu amor. Lá no Clube das Classes Produtoras, o cara botou o microfone na minha boca. Canta! Canta pra ele te ouvir. Eu não cantei nada. Não consegui cantar. Eu ficava assim, ó, ele e ele. É tu morena, morena bela, é tu morena, é tu ora se é. Se Deus quiser, A Nina arruma a trouxa Severino, agora. João, ela é filha do Severino Januário. Ela está lembrando aqui também do piloto. Temos que falar também, lembrar do piloto. Sim, o piloto é irmão do Joquinha. Um beijo pra Nina lá em Santa Cruz da Serra. Eu tive 2 vezes lá em Santa Cruz da Serra, no sítio dos Gonzaga. A Nina me recebeu muito bem. A Nina organizava umas festas lá. Tem uma vez que fui eu, foi o Theo Azevedo. Tinha um menino que tocava na Feira de São Cristóvão, muito bom poeta lá. A minha memória não está mais boa, não, Rafael. Eu estou até gravando com o pessoal da TV depoimentos meus com a série Antes que eu me esqueça. Porque faz 26 anos que eu tomo remédio para dormir. Tarja preta. Então, já não estou me lembrando mais de nada. Tudo eu sabia, agora eu não me lembro mais. A Nina é uma pessoal, querida. Um beijo para ela. Quero agradecer grande. aqui a João Cláudio Moreno por essa maravilhosa live. Gratidão mesmo. Ele sabe o quanto eu amo ele, o quanto ele já me ajudou. É uma pessoa maravilhosa. Todo pedido que eu faço para João Cláudio, eu sou atendido, viu? Mas esse da live demorou, né? Porque Pois é, esse eu disse a ele, detesto live. é só 40 minutos, já vai mais de 1 hora. A minha namorada estava aqui. Eu disse, esse negócio é rápido. Ela disse, rápido, do jeito que tu conversa demais. Se deixar, eu falo sem parar, né? Eu levei um afilhado meu, não é o Paulinho, filho do Paulo Vanderlei, é o Dilson Tavares, filho do grande jornalista Oswaldo Tavares. Levei comigo para a praia lá em Barra Grande. Ele foi e voltou calado. Eu falei, menino, tu não fala. Ele falou, tu não deixa. Entendeu? Então é assim. Obrigado, viu? Se eu pudesse lhe abraçar, eu ia abraçar agora. A gente faz um abraço, um abraço simbólico, um abraço mentalizado. Eu queria abraçar todos que estão me ouvindo, aí que estão participando dessa live. Você disse que a Rosinha Gonzaga está, né? Maria Lafayette. A Rosinha, a Nina Severino, a Maria Lafayette, Paulo Vanderlei. O Paulo e a Suzana, eu não me hospedo em casa de ninguém. Fizeram uma festa uma vez lá na Lagoa Seca, Joquinha estava, Edneu estava, Edinaldo estava, Reginaldo estava. Eu fui por passar, eu não me hospedo em casa de ninguém, porque eu sou uma pessoa complicada. Eu durmo de dia, de noite eu estou acordado. Eu para cagar é meia hora, eu tranco a porta do banheiro, tranco a porta do quarto, tranco a porta do corredor. Se uma pessoa pisar, tranca, eu não faço mais nada. Tem que ser uma coisa, uma ciência. E aí eu fui para esse hotel lá, a única casa que eu me hospedava era a casa de Paulo e Suzana, em Fortaleza. Me hospedava, porque agora não cabe mais ninguém. É tudo cheio de estátua do Luiz Gonzaga, é Padre Cícero, é Patativa, você se vira pro lado... Não, a Suzana, quando ela corta, tá do lado do Paulo e do outro tá uma estátua do Padre Cícero, outra do Luiz Gonzaga. Então não tem mais lugar para mim, mas era lá que eu me hospedava e me sentia em casa. E o assunto era só Luiz Gonzaga, de manhã, de tarde, de noite, não se esgota e ninguém se cansa. E a gente fica feliz de o falar. Marcos Farias está aqui na live, eu me lembrei que ele me contou a história de Marinês. O Marcos Farias? Sim, que a casa de Marinês era pequena. Ela comprou uma casa enorme, que o banheiro cabia, um banheiro era um quarto, o quarto cabia um fusco em cima da cama, que ela fez aquela música, eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande. Nesse dia que nós fizemos o projeto Asa Branca em Campo Maior, a Marinês estava com a gente. Aí a Marinês deu aquele show maravilhoso que ela dá.
Rapaz, tem uns discos da Marinês que são incríveis. Ela cantando com o Gonzaga. Minha comadre semana que vem. Não, isso aí é com a Elba. Ela canta assim. Tá virando emprego. Andam dizendo. Nego, chamego, nego, falou pra danar. O Gonzaga, tem nada não, meu nego, se veste não. Isso é pra quem dança forró shot baião. Tem nada não, meu nego, se veste não. Isso é pra quem dança forró shot baião. Tá troço bom. Homem mulher no forró com acordeon. E aí ela cantando aquelas coisas. Quando ela desceu, o cara abordou a Marinês. Se você não cantou, eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande. A Marinês pegou na mão dele, por isso não. Eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande. Só gosto de tudo grande, só gosto de tudo grande. A minha mãe escolheu para me criar, me levou para uma cidade por nome Campina Grande. Ó, Luiz Wellington mandando um abraço também, viu, aqui do Crato. Um abraço pro Marcos Farias, querido. A gente se encontrou no Troféu Gonzagão em 2018 e cantamos juntos em Caruaru, palco principal, homenageando nossa rainha do Chachado aí, Marinês, que cozinhava ainda melhor do que cantava, viu? Oh. Dormi também uma vez, já estou me contradizendo, dormi uma vez também na casa de Marinês em Fortaleza, ela levou um bode de Exu, fez nós cozinheira de mão cheia. Mas não fez o peba na pimenta não, né? Não, ela fez foi um bode mesmo. E ela queria que eu ficasse mais. Eu digo, não, eu tenho que viajar. Tava também o Celcinho. O Celcinho tava lá que eu perdi o contato do Celcinho. Eu acho que o Marquinhos tá morando em Brasília, né? O Marquinhos Farias? Eu não sei. Belo Horizonte, eu não sei. Olha, eu me lembrei agora. Estão dizendo que nosso chamego, nego, tá virando emprego, nego, fala pra danar. Tem nada não, minha nega, se veste não. Isso é pra quem dança forró shot baiano. Coisa linda aí. Me lembrei agora de uma amiga sua aí de Teresina, a Dalva do Capote. Você, quando veio pro Centenário, você gravou uma canção bonita, Vinho Verde. Lembra dessa canção? Eu lembro, eu fiz um CD com 12 fados. Vinho Verde está no YouTube. Quem quiser ouvir, tá lá. João Cláudio Moreno canta Vinho Verde, canta a música que eu falo na Dalva é a outra, que o Altemar Dutra gravou. Deus queira que você seja feliz e que não venha precisar do meu carinho. Do Crato para Exu, escutando essas duas canções. O Troco. O nome dessa música é O Troco. Olha, todo mundo que vem aqui em casa vai na Dalva do Capote. Aqui até a Maria Lafayette, quando teve com o Joaquim, eles passando para São Luís, eles pernoitaram aqui em casa, eu levei lá para comer capote. A Maria Lafayette não comeu, que ela estava operada, ela disse, não vou comer isso aqui não. Foi preciso improvisar um ovo frito para ela. Ao seu Reginaldo, o tempo que passou aqui em casa, o seu Reginaldo disse, aqui ninguém aguenta mais, de manhã capote, de tarde capote. De noite. Nesse dia em Campo Maior, eu mandei fazer capote, molho misturado. A Marinês disse, você não podia fazer isso. Às vezes tem uma pessoa que não gosta, mas todo mundo gostou, sabe? Aham. Oh, meu Deus. A gente passava a noite toda aqui, mas a live ela vai cortar, gente. Ela não tem fim. Você vê que não tem fim falar sobre Gonzaga. Como é que você quer encerrar? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Alguma coisa? Alguém que queira perguntar alguma coisa? Na verdade, eu nem queria encerrar, mas como tem que encerrar, eu quero que o João Cláudio fale e faça uma imitação do Gonzaga. Eu acho que é aquele poema de dizer como o Gonzaga queria ser lembrado. Vocês lembram desse? Eu me lembro, eu queria ser lembrado que eu criei filhos. Eu vou imitar o Reginaldo Silva. Eu fui honesto, que eu fui... Reginaldo, é a voz que canta triste partida, continua cantando. Não é isso que ele fala? O Reginaldo dá 8 segundos para responder as perguntas da gente. Então o Reginaldo, eu ia com ele subindo a Serra do Araripe, escutei a irmã Nete cantando com o Padre Murilo. Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor.
Glória a ti, Senhor, da minha vida ele é o Senhor, da minha vida ele é o Senhor. Reginaldo, fiz uma pergunta imbecil. Isso era uma fita cassete. Esse aí, eles cantando esse bendito, é na Basílica das Dores ou é na Igreja do Socorro? Subindo a Serra do Araripe, no Crato. Aí o Reginaldo, são 8 segundos que parece uma eternidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra saber, não. Eita, meu Deus. Essa é outra pessoa que respira, Luiz Gonzaga. Quando eu cheguei no Exu a primeira vez, no dia do enterro do Gonzaga, me mostraram um Reginaldo, magrinho, sequinho, xoxinho, que tinha sido motorista do Gonzaga. Eu fui conversar com ele, eu falei, Reginaldo, vai conversar, perguntar. Ele disse, olha, às vezes eu perguntava, seu Gonzaga, que hora é a viagem? O Gonzaga dizia, na hora da primeira mijada, de manhã. Aí saía calado, sem falar nada. Quando andaram 200 quilômetros, ele olhou, eu já lhe dei bom dia hoje? Como, não, bom dia! Aí ele contou muitas histórias para mim, aí ele disse, mas quem pode lhe contar alguma coisa é Reginaldo. Ele não é Reginaldo, não é o senhor, ele disse, é outro Reginaldo. Reginaldo Fumo do Bom, que andava com o ônibus, e Luiz Gonzaga com o Gabi, do Fumo do Bom. Eu fui morar no Rio de Janeiro. A Maria está dizendo que esse Reginaldo é falecido. Aquele primeiro, né? Esse que eu falei. Pois é. Aí fui morar no Rio de Janeiro, em Copacabana. Quando foi um dia, eu me encontrei com o Daniel Gonzaga. Por sinal, o Daniel Gonzaga foi assistir um show meu e eu fiquei de ir o dele e eu não fui. Aí eu me encontrei de novo, o Daniel Gonzaga não perdoou, falou para mim, o homem do bolo. Acho que até hoje ele não me perdoou. Ele disse, o homem do bolo. Tava ele, a Amora, que é a filha da Sandra Pera, tava tudo lá. Aí a minha mulher disse, tá vendo? Você não faz as coisas, você não é social, você não... Aí... Mas depois eu fui ver shows do Daniel, mas eu estava falando, o que era mesmo? Estava no Rio, aí recebi o telefonema, José Aires de Alencar, o Zito. Nós vamos fazer o centenário do Gonzaga, nós vamos fazer festa do Gonzaga, dentro do parque, como ele fazia o aniversário dele, queremos que você venha para o aniversário. Não temos cachê, vamos lhe dar a passagem. Eles me deram até um quadro, eu tenho aqui em casa, assim, amigos do museu, uma coisa assim, cidadão do Exu, um negócio. Me deu um quadro, eu botei na moldura e fiquei indo sempre lá. Aí eu não conhecia o Reginaldo, aí ele trabalhava numa rádio de Juazeiro, e ele pegou o LP, Pegando Estrada, em que eu canto músicas inéditas, nenhuma música de Luiz Gonzaga, música de outros compositores imitando Luiz Gonzaga. Sempre deixando claro que eu sou imitador, eu sou humorista, eu não sou cantor, eu não sou parente dele, eu não tenho a voz dele, é imitação, nunca menti, eu sou amigo. Não, eu vi o Gonzaga essa vez da foto, e fui outros shows de ficar perto dele, foi essa vez da foto, e outra vez que eu fui lá e entreguei uma fita cassete a ele, mas não vou mentir que sou amigo, que sou parente, que sou isso, não, eu acho terrível isso. E nem, você tem a voz do Gonzaga, não tenho a voz do Gonzaga, eu imito Caetano Veloso, imito o Gonzaga. Mas gravei o disco assim mesmo, imitando, porque eu queria ver coisas novas com a música, com a voz dele. Até na contracapa tem uma foto de um carro, assim, na estrada, era a estrada que vai para Serrita, que passa na frente do Arari, passa no Panorama, que era a Fazenda Zé Peixoto, e nesse tempo era pissarra, hoje ela é asfalto. Você vai pela Serrita, você passa na frente do Arari. E aquele carro era o carro de Gonzaguinha, que ia com a luz acesa. O Paulo Vasconcelos estava comigo, fez a foto. Está lá atrás do LPzão Pegando Estrada. Esse LP foi produzido pelo João Silva, era um notável produtor. Aquelas introduções todas ele criou na boca, dentro do estúdio ali. E eu botei um texto atrás. Toda vez que um pássaro canta, toda vez que o sol se põe no poente e dá uma saudade derramada, a família nordestina clama por Luiz Gonzaga. Toda vez que a chuva cai, despencando e vivecendo, que parecia morto, a cena nordestina chama por Luiz Gonzaga. Aí vai dizendo, aí no final digo, toda vez que a minha voz for ouvida,
É dele que eu quero que se lembrem. Tá lá. Aí eu fui, o José Reginaldo viu no disco, na estante da rádio, não sei se é a rádio Iracema. Tem essa rádio Iracema em Juazeiro? Tem. Rádio, tem? É uma das pioneiras. Pois é. Aí dentro aqueles porta-discos, vinil que tinha, ele pegou o disco, botou para tocar, gostou, mostrou o Zito. O Zito é o marido de Dona Helenilda, que chamam de Donda. Ela era irmã do Beba, que era o coordenador do parque. Eu não sei nem quantas vezes eu fui o Araripe e o Exu. Eu tenho um amor por aquilo aí. Eu tenho aquele Praxedes, Zé Praxedes, eu amo. A humildade dele, o jeito dele. Aquele pessoal do Araripe, tudinho, o seu Martim, que fazia doce de leite, já morreu. Dona Marfisa. A Bárbara, a Brígida e o irmão dela, meu Deus, um nomezinho Zenário, uma coisa. Eles morreram na estrada que eles iam estudar em Araripina. Eu até mandei fazer um quadro onde tem a igreja do Araripe, pintado por uma grande pintora daqui, mandei fazer o quadro. E tem a Brígida e o irmão dela vestido de vaqueiro, eu não estou me lembrando o nome dele, termina com Ário, uma coisa assim. Ela era tão linda, essa menina, ela era tão entusiasmada com a cultura. Mas é isso, nós estamos aqui de passagem, né, meu amigo? Olha, tá encerrando, falta 4 minutos aqui para encerrar, vamos aproveitar esses 4 minutos. Eu queria que você falasse se você conheceu, ou se você já estudou sobre ele, alguma coisa, Patativa do Assaré. Ah, eu tive na casa dele 2 vezes. E Brígida, olha aqui, corre. Nazário, os dois eram irmãos. Filhos do meu grande amigo Clóvis Alencar Júnior. Eu nunca posso nem pensar na dor daquele homem. Sim, os meninos lá são o Jaiminho. Eu falei com o Jaiminho essa semana. Todos eles. A Meirinha, que era lá de Petrolina, Mafisa, Ita, uma pessoa muito bacana. A tia, a irmã do seu Clóvis, que foi professora, que ensinou até o Gonzaga. A tia, meu Deus, Tia Naí. Ela também teve Alzheimer. Eu chegava lá e brincava com ela. Ita era uma pessoa muito bacana. Você, o que você falou aí? Patativa do Assaré, se você conheceu. Sim, eu tive 2 vezes lá, uma vez levado pelo Amazon, em 93, por aí, 90, e depois fui outra vez lá, eu e os Osmos. 88, sei lá, 98. E foi ele lá, ele recebeu a gente muito bem, foi comprar cerveja, aí ele, sente aí nessa cadeira que o Tasso Gereissati me deu. Aí eu muito metido, falei, Patativa, o verso mais bonito que você já fez foi Triste Partida. Ele, não, você conhece os outros para você dizer isso. A primeira vez que eu fui lá, o Amazon disse assim, Patativa, esse menino imita o Luiz Gonzaga. Aí ele olhou para mim, me viu tão pequeno, tão mirrado, né? Deve ter lembrado da vozona do Gonzaga. Aí olhou para um quadro do Gonzaga enorme, disse, aquele rei ali. Aí foi. Aí o Amazon deu um dó, né? E eu, setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre, ele disse, rapaz, você tá cantando entoado, tá bonito. Fala aquele poema da Correia. A Correia. Eu acho que nesse horário não dá não, né? Pessoal, tá encerrando. Um abraço. Você lembra que o Rafael, fechando, o Roberto Feites, o Gonzaga disse, eu puxei pro meu pai todas as coisas, ele era fechadão, de vez em quando soltava uma piada, geralmente quentes. Aí o Roberto Feites, não dá para contar um aqui não, o Gonzaga disse, dá não, para televisão não dá não. Seu Januário e Luiz Gonzaga. Um abraço, João Cláudio. O Instagram vai cortar. Eu quero agradecer. Abraço, gente. Gente, quanto mais se falar em Luiz Gonzaga, melhor. Isso, falar de Gonzaga é falar de nós, é a nossa identidade.
Então vamos espalhar sempre a cultura gonzaguiana. Nós temos que resistir. Ó. Enquanto houver vida, a esperança. Ninguém vamos deixar essas porcarias tomar conta de um legado que Gonzaga deu suor, sangue e lágrima para fazer. Vamos dar dignidade ao legado de Gonzaga, tá bom? Gonzagão vive. Isso, Gonzagão vive. Gonzagão vive!